Salve, salve, galera. Tamo aqui para mais um vídeo, hein, galera? Tô chegando na área, galera, para trazer mais um vídeo aqui pro canal. Então, galera, vou estar trazendo as notícias aí do nosso Mengão. Então, chega deixando um like, galera, se inscreve no canal e hype esse vídeo, galera, para ele alcançar mais pessoas e esse canal crescer a cada dia. Te agradeço demais, muito obrigado, ajuda demais. E tamo junto, hein? E vamos às notícias do nosso Mengão. Vamos nessa. Primeira missão cumprida, muito bem o Flamengo. Tem o nervosismo, o cansaço, sai de um campeonato brasileiro, teve um dia a mais de descanso, uma viagem que não é tão fácil de ser feita, muitas horas. Mas, Edu Dracena, vimos um Flamengo muito consistente para conseguir o objetivo de ganhar e já pensar no próximo jogo. O pensamento era vencer, Renata, independentemente de como jogar. Mas o Flamengo... Não combina, né? Porque foi a final da Libertadores e tal. Poderia estar lá, mas Poderia não está. estar lá, mas pô, o Flamengo tá lá, tá representando muito bem. E o Flamengo foi muito reativo no primeiro tempo, né? O Cruz Azul teve até mesmo a posse de bola, conseguiu fazer várias jogadas ali no meio de campo, tocando muito bem. Mas depois, o beabá no zagueiro, não se cruza uma bola dentro da área ali, baixa ainda. Se você quer errar, então erra pra mais, nunca pra menos ali. E aí cai no pé do craque, que é o Arrascaeta, fez lá, decidiu pro Flamengo. Aí sim, depois no segundo tempo, o Flamengo impôs o ritmo muito forte. O Arrascaeta novamente bem posicionado, fez a diferença realmente. E o Flamengo fez o que a gente esperava. Foi vencer e passou para a próxima fase. Cicinho, no segundo tempo, por exemplo, Cebolinha e Plata entraram muito bem na partida. Aí vale esse elenco do Flamengo, que quando você não tem a situação ideal de jogo, estava empatando, precisava vencer a partida, você tem outras opções, outras peças. E o Felipe Luiz usa muito bem isso daí, né, Renata? Até porque ele já demonstrou nessa administração dele, gerindo esse grupo aí, que não importa nome, quem tiver melhor vai jogar. O Cebolinha, houve uma parte, né, desse ano que ele estava começando a assumir o protagonismo e aí se lesionou. Hoje já está voltando a jogar um grande futebol. Por meritocracia, né, provavelmente, e a característica do Felipe Luiz, talvez já coloque ele nesse próximo jogo como titular, porque ele merece. O Arrascaeta fazendo, sem sombra de dúvida, a diferença. E entra nesse quesito, né? Todo mundo acha, Flamengo ganhou, era obrigação, fácil. Mas eu estava vendo, acompanhando, o Cruz Azul é a equipe no futebol mexicano que mais tem a posse de bola, né? Recordista em posse de bola. E o Flamengo conseguiu driblar muito bem esse adversário e passar aí para a próxima fase. Ronaldão, acompanhei muito bem a entrevista do Nicolás Larcamón depois do jogo. E o que ele falou do Flamengo é exatamente o que vem acontecendo. Que o time antes era mais uma equipe de massa, mas que virou um super estruturado, com um aporte financeiro muito elevado. Um treinador que é jovem no tempo de profissão, mas que está se credenciando a ser um dos melhores do mundo. Fez uma análise perfeita e reconhecendo que o Flamengo hoje, se quiser jogar valendo, ele pode ganhar de muita gente, inclusive como fez com o time dele. É verdade. Com tudo isso que você falou, tem que ter um treinador que saiba colocar para o seu grupo para desfrutar de tudo isso. E a gente está percebendo que o Flamengo teve uma dificuldade ontem, aquilo ali, bateu cansaço, alguma coisa deve ter acontecido, mas a verdade é que eles estão desfrutando desse momento. E as coisas boas acontecem para quem desfruta. Futebol é isso. Você tem que ter o seu companheiro ali naquele momento, você tem que ter o cara de confiança, você tem que ter... Mas o grupo estando confiante, você consegue alcançar o objetivo. E o Flamengo está ali de passinho, a gente percebeu que todo mundo ali empenhado. O goleirão, mais uma vez, o Rossi, num momento difícil, uma bola que bate, põe no chão, mostra que está seguro, chama a equipe dele de novo para concentração. Então, olha aí esse Flamengo incorporando numa competição importantíssima, num momento sério também. O Flamengo está garantido na sequência da Copa Intercontinental, enfrenta o Pirâmides do Egito e Capela, tirando aquele nervosismo, muitos erros de passe, aquele primeiro tempo de empate, o Flamengo foi lá e fez a sua parte. Eu acreditava bastante na classificação do Flamengo, né, como eu disse ontem. Agora, me chama a atenção uma questão, tá? O Flamengo, ele chegou no seu auge técnico na temporada? Qual foi o momento em que o Flamengo jogou aquele futebol primoroso que todo mundo estava aguardando? Mas mesmo o Flamengo sem jogar aquele futebol que todo mundo aguarda, o Flamengo ainda ganha. Eu acho que o momento é esse. O momento para ele jogar o futebol primoroso é tentar chegar na final e aí arrebentar o jogo contra o PSG. Mas se a gente for pensar até um jogo antes da final da Libertadores contra o Palmeiras, qual que era a resenha? Vamos ver, o Flamengo não tá jogando aquele futebol que se esperava e tal. Mas mesmo o Flamengo não jogando aquele futebol que se esperava,
O Flamengo é eficiente, porque ele tem, na sua seleção, se o coletivo não funciona, ele tem esses craques que individualmente decidem a qualquer momento. Esse Arrascaeta é um animal, ele é impipocável, é impressionante, decisivo. Esse jogo contra o Cruz Azul, para mim, ele foi mais difícil do que vai ser o jogo contra o Pirâmides. Eu acho que o Flamengo passa tranquilamente contra os Pirâmides, e aí vamos ver o que vai acontecer contra o Paris Saint-Germain. Aguardar. Será que alguém acertou palpite também por aqui? Opa, eu quase, hein? Vamos começar os palpites com Cruz Azul e Flamengo. Edu Dracena. 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Nas dificuldades que a gente cresce e assim está seguindo a minha carreira até hoje, graças a Deus, muito bem sucedida. E para você, João Pedro Sgarbi? Jogo difícil, mas vai dar Mengão, 2-1. Vai dar Mengão, 2-1. Vai, pega ele, pega! Pega! Nossa, eu danço igual, né? Muito bom. Também. Ô, Chico, Flamengo pra você. Passa pelo Pirâmides e aí, pensando nisso, tem o PSG. Esse time tá preparado para fazer frente ao rival de Paris? As últimas vezes que a gente falou isso, né, valorizando aqui o futebol sul-americano, a gente se deu mal quando pegamos europeus. Mas a Copa do Mundo de Clubes desse ano, ela deu uma esperancinha, porque esse mesmo Flamengo ganhou do Chelsea, o Botafogo ganhou do PSG. A gente está falando de jogos únicos, né, em que você vai lá, né, numa bola você pode resolver. Eu acho que o Flamengo está pronto sim, agora. Depende de como vem o PSG, né? Esse jogo era o mais difícil, na minha opinião, também, concordo com o Capela, pela questão da estreia, por ser um clube mexicano. E o jogo não foi tão simples assim no primeiro tempo, no segundo o Flamengo amassou. Eu acho que passa pelo Pirâmides, e aí vamos ver, né? Vamos ver contra o PSG. Por que você está falando que esse é o mais simples, é o mais fácil? Porque os que o Palmeiras participou era mais difícil? Eu quero falar do Palmeiras, gente. Que o Pirâmides... Porque você falou que esse é mais do Palmeiras, fácil. Você falou, esse mundial é o mais fácil pro Flamengo. Falei do jogo, não do seu time, meu. Só pensa no Palmeiras. Você não fica falando mal do Palmeiras toda hora. Renata, eu imagino que o Flamengo tinha mais informações do Cruz Azul do que tem do Pirâmides. Então, todo cuidado também é é pouco. verdade. Agora, sinceramente, se passar pelo Pirâmides, Renata, eu já não duvido de mais nada. Não, tem o Flamengo conquistar o Intercontinental. Eu falo que a obrigação Não hoje duvido. de um brasileiro que chega na Libertadores e vai para a Copa Intercontinental é passar por esses adversários. Quando você enfrenta o europeu, e outra, antigamente, você tinha meio ano para preparar essa competição. Você ganhava a Libertadores em julho, no máximo em agosto, ficava todos os meses até dezembro para poder preparar tudo. O Flamengo mal saiu do Campeonato Brasileiro, já foi para o Catar. Então, a obrigação, na minha opinião, que o Botafogo não conseguiu no ano passado, já até teve uma cornetinha na internet, que o Botafogo não conseguiu esse compromisso. O Flamengo caiu pro Al Hilal na época do Vitor Pereira. Mas eu prefiro assim, já sai do campeonato e já vai disputar, Renato. Porque se você ficar 6 meses se preparando, às vezes você acaba nem se preparando. Não, mas... Porque o Santos também diferente, tem tudo é diferente, logística. Outra coisa, o torcedor tem tempo para comprar passagem, para se preparar, para torcer, para ir... Só que quando a gente fala, cara, eu acho que o Flamengo tem totais condições de ganhar do PSG na final. Eu também acho. Pô, o Flamengo tem... O Vitinho falou que já está estudando o Flamengo. Totais, o Luiz Henrique falou que, pô, tem receio do Flamengo. O Flamengo tem jogadores de nível Europa, gente. Tirou Samuel Lino, de Atlético de Madrid, Jorginho, de Arsenal, Alexandre, de Juventus, Danilo, de Juventus. Todos em baixa, né? Mas tudo bem, cara, são jogadores de nível Agora, Europa. imagina o seguinte, o PSG não chegou na final do Super Mundial, não perdeu pro Chelsea, vai para uma outra final de Mundial também. E se perder essa, olha a vergonha pro Luiz Henrique. É 90-10. É 90-10. Se o Flamengo ganhar do Paris Saint-Germain, é uma zebraça. É 90-10. Não acho. Tem chance, tem. É que nem o São Paulo tava virado pra lua no dia contra o Liverpool, porque não devia nem estar lá. Quem tinha que estar era o Atlético Paranaense, que foi assaltado. Estava largo, vocês foram largos em 2005. Olha onde ele Fomos foi. 3 vezes, ganhamos as 3. Desculpa aí. Mas 2005 não era pra ter ido, doutor. 2005 o senhor sabe da história. Não era pra ter ido, não. Tomaram 4-0. Eu lembro do primeiro jogo, vocês comendo no caldeirão. Vocês estão querendo que é pra ir pra não ir, mas eu vou almoçar com o Mateuzinho, meu filho. Parabéns, meu filho Mateuzinho. Papai te ama. Vou te encontrar agora, filhão. Eu te amo. Parabéns, seu cavalo. Matheus, é nóis. Parabéns pro Mateuzinho, pra Laurinha, pra todo mundo. E é isso, gente. Acabou por hoje. Amanhã tem mais. Amanhã muito mais jogo aberto às 11 da manhã aqui na Band. Agora tá chegando o Neto e os donos da bola. E é isso, né, minha gente? Tchau, beijo. Se cuidem. Vai, Corinthians! Que bom recebê-lo mais uma vez por aqui. Já percebemos toda
A energia, o estilo do Catar, de Doha. Agora é pensar no Pirâmides, que é do Egito. Tudo bem com você? Tudo bom, Renata? Pois é, viu? O próprio Felipe Luiz ontem, após a partida na entrevista coletiva, disse que vai começar a estudar o Pirâmides, porque é um calendário bastante apertado e é uma equipe que a gente não tem muita informação e até a Europa. Então ele já trocou a chavinha, já está estudando o Pirâmides, que desembarcou aqui em Doha ontem. Vale lembrar que o Pirâmides conseguiu essa classificação depois de vencer o Al Ahly no fim de setembro, ou seja, chega frio em relação ao clima do torneio. Já o Flamengo chegou aqui tem 5 dias, está treinando todos os dias, já fez o jogo contra o Cruz Azul e hoje mais cedo realizou aquele day after, né? O treino mais regenerativo. Os titulares nem foram para o campo hoje, né? Só aqueles que não jogaram os 90 minutos, um treino regenerativo. E a novidade foi o Pedro, viu? O Pedro correndo ali com os jogadores, ele está ali com o colete amarelo. Então está fazendo já essa atividade no campo. Não quer dizer que ele vai jogar contra o Pirâmides, mas está nesse processo de recuperação. O Felipe Luiz disse que acredita que o Pedro possa estar à disposição se o Flamengo fizer a final contra o Paris Saint-Germain na quarta-feira que vem. Eu vi também o Felipe Luiz conversando com o Danilo. Vale lembrar que o Léo Ortiz voltou de lesão e começou a partida como titular. Mas cometeu alguns erros, né? Vários jogadores do Flamengo cometeram erros ontem, o Lino também. Talvez ele tenha uma conversa com o Danilo justamente para fazer uma rotação nesse elenco, né? O Flamengo não tem apenas um time titular, tem muitos jogadores bons à disposição. O Cebolinha vem pedindo passagem, entrou bem. O Danilo também é uma outra opção, talvez volte no time, porque são 3 jogos, se o Flamengo chegar à decisão, em 7 dias. Então é um calendário corrido, mas o Felipe Luiz sabe fazer muito bem essa rotação no elenco, aproveitar as peças e talvez contra o Pirâmides faça uma mudança ou outra no time, já pensando numa possível final contra o Paris Saint-Germain, Renata. Boa, Killing. Eu não descartaria mesmo mudanças. O Felipe Luiz conhece bem esse elenco, sabe que tem jogadores que se equivalem na qualidade e pode sim surpreender o seu adversário, que ele mesmo disse na coletiva que ainda não conhece tão bem. Killing, já já a gente conversa mais, continua batendo esse papo sobre o próximo desafio do Flamengo na Copa Intercontinental. O que foi, Rona? O Ulisses ali atrás dele, do que o Ulisses ali? O Ulisses, depois que ele subiu nos camelos na última Copa, ó, ninguém levantou mais, o camelo continua deitado, viu? É, não muda, eu tô só vendo aqui. Por isso que ele é persona não grata no Catar. Killing, a gente se diverte, tira sarro, tá tudo bem, né? Até daqui a pouquinho. Obrigada.